Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de geografia, com essa vez assunto novo. E o que vamos ver hoje é a questão da litosfera. O que seria a litosfera? Vamos ver, eu coloquei essa ilustração para vocês. Ela apresenta alguns elementos que fazem parte do nosso planeta, não é? Solo, ar, água, o oxigênio. E vamos ver em forma breve a questão da formação do planeta Terra para compreendermos a litosfera. Segundo a teoria mais aceita pelos cientistas, logo no início do sistema solar, por volta de 5 bilhões de anos atrás, a Terra era uma grande bola incandescente com temperaturas próximas a 1500 graus Celsius. Com o passar de vários milhões de anos, essa bola incandescente foi aos poucos se resfriando e se solidificando na sua parte externa, formando o que chamamos de litosfera, cuja superfície habitamos. Durante o processo do resfriamento da Terra, houve liberação de gases e vapores. Eles deram origem a uma camada de ar chamada atmosfera, que envolve e protege a Terra. Por volta de 4,6 bilhões de anos atrás, a temperatura da Terra começou a baixar, dando origem a um grande período de chuvas por causa da condensação do vapor d'água contido na atmosfera. O planeta Terra atualmente em fotografia gerada a partir de imagem de satélite, que é o que vemos aqui, ó, nesta imagem. A chuva caía continuamente, acumula-se nas partes baixas da superfície, formando os oceanos. As águas marinhas e as continentais formam a hidrosfera, que significa esfera de água. Há aproximadamente 3,5 bilhões de anos surgiu a vida na Terra. A vida vegetal e animal, que começou a se desenvolver inicialmente nos oceanos, graças ao conjunto de influências dessas três esferas, litosfera, atmosfera e hidrosfera. Deu origem à quarta esfera, a biosfera ou esfera da vida. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra. Em todo o processo de formação da Terra, houve um interrelacionamento entre as esferas. Isso determinou o equilíbrio do planeta. Se ocorrer alguma alteração em uma das esferas, as outras também podem ser afetadas. O ser humano, ao promover transformações no espaço natural, romper esse equilíbrio. Em virtude desse rompimento, as consequências para a vida animal e vegetal tornaram-se tanto mais graves quanto maiores fossem as transformações. Olha aqui, ó, as 4 esferas: atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. A partir da Revolução Industrial, os seres humanos passaram a intervir cada vez mais intensamente na natureza. Além disso, o constante aumento populacional impõe a necessidade de ampliar a exploração dos recursos naturais. No entanto, antes dessas intervenções, é necessário que façam estudos muito detalhados para saber o grau de modificação que o meio ambiente vai sofrer e quais as consequências para as 4 esferas da Terra. Conjuntos em que há interação e organização entre os vários elementos que os compõem. A inter-relação entre os seres vivos, entre o ambiente composto, entre os elementos não vivos, entre ambos. Depende dos seres não vivos para sobreviver. Os elementos não vivos estão sujeitos a determinados processos como evaporação da água dos rios, lagos, mares e oceanos em função do aquecimento provocado pelo calor do Sol, infiltração da água da chuva no solo, deslocamento de partes de rochas que são carregadas pela correnteza dos rios, etc. Ao longo da história, o ser humano foi atuando no espaço, alterando-o de acordo com as suas necessidades. Consequentemente, na maior parte da superfície terrestre encontramos elementos construídos pela ação humana.
Eles fazem parte dos sistemas artificiais. Entretanto, é preciso considerar também a presença da natureza nesse sistema, como aqui, ó, plantação com irrigação em Arado, Minas Gerais. A estrutura interna da Terra e a crosta terrestre. Até hoje não se sabe ao certo do que é formado o interior da Terra. Isso porque o material que sai do seu interior através dos vulcões vem de profundidades de no máximo 200 quilômetros. As perfurações mais profundas já feitas atingiram 13 quilômetros. As melhores informações são fornecidas pelo estudo da propagação de ondas sísmicas provocadas por vibrações da crosta terrestre, que tem sua origem no interior da Terra. Essas vibrações são chamadas de abalos sísmicos. Crosta terrestre, manto e núcleo. A crosta terrestre é a parte superficial ou externa já consolidada no planeta sobre a qual vivemos. É constituída de uma camada relativamente fina, com espessura que varia de 5 a 70 km aproximadamente, sendo mais espessa nos continentes, até 70 km, e mais fina no fundo dos oceanos, 5 a 10 km aproximadamente. O manto, ou camada intermediária, é composto predominantemente pelo magma. Abaixo do manto encontra-se o núcleo, conhecido também pelo nome de NIF. Nele predominam dois minerais, o níquel e o ferro. Como eu coloquei para vocês aqui essa imagem. Estrutura do planeta Terra. Aqui temos a crosta continental, a crosta terrestre. Temos o manto inferior. Temos o núcleo líquido, o núcleo sólido e temos também a crosta oceânica. A mobilidade da crosta terrestre e as placas tectônicas. Em 1912, o cientista alemão Alfred Wegener divulgou uma teoria chamada deriva dos continentais, segundo a qual, há muitos milhões de anos, existia um único bloco continental que ele denominou de Pangeia, que é esse aqui, ó, há 225 milhões de anos. Aproximadamente entre 200 e 250 milhões de anos atrás, a Pangeia teria se rompido, formando dois grandes blocos: o continente Laurasiático, que é no norte, e o continente Gondwana, que é o sul. Após essa primeira separação, outras subdivisões teriam ocorrido até os continentes tomassem a forma e dimensões atuais. Abaixo, essa imagem que eu coloquei para vocês, são as etapas do processo do afastamento das placas tectônicas, dando origem à formação atual dos continentes, que, no entanto, continua sofrendo alterações. Temos há 225 milhões de anos, há 135 milhões de anos, e como é os continentes hoje no globo terrestre. No princípio, a teoria de Wegener não foi muito aceita. Isso mudou com a descoberta de que a crosta terrestre é formada pelas placas tectônicas e que realmente não constitui, como se imaginava, uma camada interna ou contínua. Essas placas assentadas sobre a camada pastosa do manto movimentam-se continuamente. A velocidade desses movimentos, porém, é muito baixa. A placa sul-americana, que inclui a América do Sul, por exemplo, afasta-se da placa africana em uma velocidade de aproximadamente 3 centímetros por ano. Essa comprovação de que a camada mais externa da Terra se subdivide em várias partes, formando um quebra-cabeça, deu-se em 1984. Olha aí, ó, as principais placas tectônicas. Temos a placa norte-americana, placa do Caribe, placa dos Cocos, placa násica, placa sul-americana, aqui ó, nosso país, o Brasil, placa africana,
placa indo-australiana, placa das Filipinas e placa euroasiática. Movimento das placas. O que faz essas placas se movimentarem? Segundo a descoberta recente na década de 1960, é a ascensão do magma pelas fendas existentes nas grandes cadeias de montanhas submarinas, chamadas dorsais oceânicas ou cordilheiras mesoceânicas. A ascensão do magma provoca o alargamento dessas dorsais que empurram lateralmente as placas e, consequentemente, os continentes que delas fazem parte. Esses movimentos laterais dão origem a deslizamentos e choque entre elas. O choque entre duas placas causa o enrugamento de uma delas, enquanto a outra afunda no manto. Formação da cordilheira mesoceânica do Atlântico. Olha aqui, ó. Essa é a ilustração que acontece. Temos rochas antigas, aqui, ó, Oceano Atlântico. Crosta continental, rochas jovens, rochas antigas, ascensão do magma. Isso aqui, ó, duas placas, placa sul-americana e placa africana. E aqui é o magma em movimento. Esse enrugamento explica como há milhões de anos formaram-se as mais altas cadeias de montanhas da Terra, como o Himalaia, na Ásia, os Andes, na América do Sul, e as Rochosas, na América do Norte. E o fato de, no alto delas, serem encontrados fósseis marinhos e outros materiais de origem sedimentar. Corte vertical da zona de contato entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. Vamos ver, Cordilheira dos Andes, aqui, ó, vulcão. Temos a crosta continental, aqui é o manto, ó. Placa sul-americana, focos de terremoto, zona de absorção da crosta oceânica. E temos outra placa de Nazca, crosta oceânica e aqui Oceano Pacífico. A placa de Nazca, ela mergulha por baixo da placa sul-americana, aqui, ó, mergulha, aproximadamente 1 centímetro por ano. As rochas componentes da crosta terrestre constituem-se predominantemente de rochas. A areia, o granito, o mármore e a argila são algumas das rochas nela encontradas. De acordo com sua origem ou formação, essas rochas podem ser agrupadas em magmáticas, sedimentares e metamórficas. Esta imagem é uma imagem referente a rochas magmáticas. Esse tipo de rochas são resultantes do resfriamento e consolidação do magma, que provém do interior da Terra e é o principal componente do manto. O granito é um exemplo da rocha magmática. Foram os primeiros tipos de rochas que se formaram com a consolidação da parte externa do planeta há bilhões de anos. A solidificação do magma pode se realizar tanto sobre a superfície terrestre como no interior da crosta. Também temos as rochas sedimentares, que formam-se pela acumulação, ou seja, decomposição de sedimentos, provenientes da fragmentação de outras rochas pela ação da água, do vento e do gelo, e dos restos de organismos animais e vegetais. O processo de formação das rochas sedimentares é extremamente lento. Essa foto indica uma rocha chamada calcário. Ele é um exemplo de uma rocha sedimentar. Uma rocha magmática exposta, por exemplo, na superfície da Terra, sofre a ação do tempo e vai sendo decomposta. Os sedimentos, por sua vez, depositam-se aos poucos no fundo de um lago ou oceano. Nesse local, eles vão sendo comprimidos em camadas, que, depois de muito tempo, formam rochas sedimentares como o arenito. Rochas metamórficas. Esse tipo de rochas são resultados de transformação de rochas sedimentares ou magmáticas, submetidas às grandes pressões, que é pesos e elevadas temperaturas. Embora possam manter características da rocha original, as rochas metamórficas geralmente adquirem características novas
Elas costumam se formar abaixo da superfície em grande quantidade, em grande profundidade. As rochas metamórficas geralmente são ricas em metais. Quando possuem grãos de ouro, prata, ferro ou outros metais, são chamados minérios, todas de valor comercial. Aqui, ó. Essa imagem são as jazidas de mármore em Carrara, na Itália. E o solo? O solo é uma camada superficial de espessura variável. É o produto da desintegração das rochas provocada pelo intemperismo, ação da água, do calor e do frio e dos seres vivos. Essa imagem ele é do solo de terra roxa em Sertãozinho, São Paulo. Vamos ver os solos do Brasil. Quais são os tipos de solos do Brasil? Solos brasileiros. No Brasil encontramos dois tipos de solo de grande fertilidade, a terra roxa e o massapê. A terra roxa é resultante da decomposição do basalto, uma rocha magmática vulcânica. Esse tipo de solo é encontrado em maiores extensões do estado do Paraná e de São Paulo. Nele cultiva-se desde o século XIX o café, que vem sendo gradativamente substituído pelo cana-de-açúcar no Paraná e em São Paulo, pela soja e pelo trigo no Paraná. O massapê é proveniente da decomposição de rochas como o granito e o calcário. Esse tipo de solo cobre uma extensa faixa do Nordeste brasileiro. Logo depois da chegada dos portugueses ao Brasil, o massapê passou a ser bastante utilizado para o cultivo da cana-de-açúcar. Também temos a questão da erosão do solo, que é o desgaste de rochas e solos causado por agentes naturais ou pela ação humana. Ao transporte e à sedimentação desses materiais, damos um nome de erosão. Conforme a intensidade e o papel dos agentes de erosão, podemos classificar a erosão em natural, que é provocada pelos processos naturais, como as chuvas e o derretimento das neves que alteram a superfície da Terra; acelerada, decorrente do agravamento dos processos naturais de erosão em razão do mau uso do solo, como o cultivo com técnicas que o empobrecem e destroem, ou a retirada da vegetação que lhe serve de proteção natural. Como é feita a erosão no Brasil? Como é esse processo? No Brasil, a erosão atinge grandes proporções em alguns estados, afetando não só a agricultura, mas até povoados e cidades inteiras. Nas cidades, isso ocorre quando não são construídas galerias fluviais e a vegetação é destruída. Dos solos no noroeste do Paraná, por exemplo, que corresponde a 70% das terras cultiváveis do estado, a erosão transporta anualmente de 40 a 50 toneladas de terra por hectare. Calcula-se que por ano o Brasil perde aproximadamente 500 milhões de toneladas de solo através da erosão. Temos aqui, ó, duas fotos sobre a erosão em costa no litoral do Ceará. Erosão do solo em estágio avançado formando o Vossoroca em Pardinho, São Paulo. E esta foto são os fósseis encontrados em Santa Catarina do Cariri, na Chapada do Araripe, Ceará, em 2003. Bom, meus amores, chegamos ao final de mais uma aula. Vou passar uma atividade, espero que vocês tenham entendido esse assunto, é porque no livro de vocês é bem resumido e vocês não entenderiam com tanta clareza. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um enorme beijo para vocês e fiquem com Deus.